vai? Tudo bem? Tudo na bênção? Sou o pastor Márcio, da Igreja Betânia de Ji, Paraná. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por estarmos juntos. Obrigado por abrir aí a porta da sua casa, ceder esse tempo aí tão precioso para ouvir a palavra do Senhor. É uma alegria estarmos juntos e que o Senhor possa falar e ministrar ao nosso coração. Estamos vivendo um tempo, na verdade, em que as pessoas elas estão numa correria. Hoje muitos falam, né, que eu não tenho tempo, né, também não tenho dinheiro. Duas coisas que andam faltando hoje em dia. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, talvez até falou essa frase, e nós estamos num tempo em que as pessoas estão numa rotina muito pesada e as pessoas estão sobrecarregadas. É possível que nós andemos e vivamos esse tempo e chegando a um nível de estresse, a um pico de estresse muito elevado. A ansiedade tem sido a doença do século, não é verdade? E como nós nos preocupamos com o amanhã? Fazemos nossos planos, né, a curto, médio e longo prazo, e isso vai conduzindo a nossa vida, vai conduzindo o nosso trabalho, vai conduzindo o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Mas cabe uma reflexão, uma pergunta. É necessário vivermos assim? É necessário quando o Senhor Jesus disse para não andeis ansiosos com o dia do amanhã? Então, se Jesus ele disse para a gente não andar ansioso com o dia do amanhã, como viver esse tempo? Como adquirir sabedoria e graça para vivermos esse dia, esse tempo, sem se preocupar com amanhã? Lembro-me quando criança, ficava pensando, né? Será que eu vou chegar aos 50, aos 60? Será que eu vou chegar aos anos 2000? Havia uma frase, né, e que mil passará e 2000 não chegará. E foi um tempo, você lembra, talvez você lembre dessa passagem aí, né, de 1999 para o ano de 2000, e foi assim um período assim angustiante para muitas pessoas, aquela expectativa da virada aí dos 4 dígitos no calendário, e acabou passando, tornou-se passado, mas quanta ansiedade que antecederam aqueles dias foram gerados no coração das pessoas. E quanta ansiedade tem sido gerada nas nossas vidas por causa do dia da manhã. Mas cabe aqui uma outra pergunta. Há esperança para amanhã? A palavra do Senhor diz que basta cada dia o seu mal, disse o Senhor Jesus, mas o que nós podemos esperar do amanhã? Como viver o amanhã? E como experimentar o tempo de hoje, da presença do Senhor, da graça de Deus, é tanto que o nome é presente. E o que a palavra nos diz sobre isso? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou pode acompanhar a leitura aqui mesmo, mas se você estiver aí, vai ser bom também acompanhar na sua versão. No livro de Êxodo, capítulo 16, verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Que a graça do Senhor Jesus possa ir de encontro ao seu coração e que esses versículos possam saltar da palavra e trazer transformação na sua vida e que possa impactar no seu dia a dia. O texto que nós acabamos de ler refere-se a uma passagem muito conhecida da Bíblia, em que o povo de Israel sai do Egito e eles vão peregrinar no deserto. Esse tempo aí decorre 45 dias, né, que é o 15º dia do segundo mês, que ele sai do Egito,
tendo todas as provisões necessárias, só que no deserto as provisões se acabam e eles começam ali a murmurar, a reclamar e dizendo, poxa, lá no Egito havia comida e nós estamos aqui nesse deserto com fome. E Deus faz algo assim muito interessante, mostrando a provisão dele, mas também mostrando também a dependência daqueles irmãos ali no deserto, a dependência do Senhor. É óbvio que quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus diz que o maná era para ser dia a dia. E esse dia a dia remete a uma dependência, porque eles não poderiam acumular maná. Se ficasse maná para o outro dia, a palavra do Senhor diz que aquele maná se transformava ficava bichado, transformava ali em bichos. E eles tinham aquela porção de cada dia, a porção necessária para sobreviver naquele deserto. Hoje nós temos essa provisão do Senhor necessária para as nossas vidas, dia após dia. E esse dia após dia tem um pastor amigo meu chamado Patrick, e ele diz que é tijolo após tijolo, tijolinho por tijolo. E nós construímos a nossa vida dia após dia. E como tem sido o seu dia? Como tem sido a sua vida? Como tem sido os seus planos, os seus projetos? Talvez a gente pense assim, poxa pastor, isso quer dizer que eu não preciso fazer planos a curto, médio e longo prazo? De forma alguma. A palavra do Senhor diz que nós devemos fazer planos, e em Provérbios diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas há uma dependência que nós precisamos ter em Deus. Há uma necessidade de dependermos do Senhor para que essa ansiedade não nos consuma, essa ansiedade não roube o nosso tempo de devoção ao Senhor, de gratidão ao Senhor, dia após dia. Jesus ele disse que se alguém quiser ser o meu seguidor, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há um dia após dia, tijolo por tijolo, tempo por tempo. E nós precisamos fazer bem essa leitura. Quando nós doamos um tempo, isso é sinal de amor. Quando nós paramos o nosso tempo para ouvir Deus, quando nós paramos o nosso tempo para servir alguém, quando paramos o nosso tempo para sermos gentis com as pessoas, isso é demonstração de amor. Eu estou doando algo muito precioso e que as pessoas elas não estão tendo nossos dias, que é o tempo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e Deus diz que era dia após dia para ter esse alimento, nós precisamos desse alimento dia após dia. Mas que alimento é esse, pastor? Na minha geladeira tem provisão. Eu tenho minha provisão do mês, eu olho para a despensa, eu consigo falar, olha, essa despensa vai dar até o final do mês, eu preciso repor a despensa, eu tenho isso, pastor. O que é essa provisão de Deus nos nossos dias? A palavra do Senhor diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse tempo que é tão precioso para nossas vidas, esse dia a dia é o nosso tempo com o Senhor, é a nossa devoção, a nossa entrega ao Senhor. O que o povo no deserto tinha ali como dependência, note bem, era o alimento. O alimento era necessário para eles, então era dia após dia, era dependência que eles tinham no Senhor. E hoje, o que nós temos? Nós temos a nossa dependência no Senhor, é ter o discernimento, a sabedoria do Senhor, para que possamos viver esses dias que são maus. Precisamos pensar nisso de uma maneira tão preciosa e maravilhosa, que a nossa dependência esteja totalmente em Deus. Mas pensar no tema a esperança
né? O que esperar do amanhã? A esperança no amanhã. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei o que você está enfrentando nesses dias, eu não sei o que você está passando, eu não sei a circunstância que você tem enfrentado, mas eu sei que se você colocar a sua vida nas mãos desse Deus e depender desse Deus, Ele pode fazer coisas incríveis. Por mais que você tenha chorado, por mais que você tenha aberto o seu coração para Deus e tentado fazer do seu jeito, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando nós tentamos fazer do nosso jeito, é como se nós estivéssemos acumulando maná. O texto da Bíblia, se você pegar ali para ler, é muito claro que era só aquela porção do dia para depender do Senhor. E quantas vezes nós nos enganamos? Enganamos porque achamos que podemos resolver a nossa vida, podemos fazer do nosso jeito, que as coisas vão se solucionar. E como o povo no deserto, que alguns acumularam maná de ontem, nós também acumulamos experiências e achamos que essas experiências elas vão ser as ferramentas necessárias para a gente resolver os nossos problemas, buscar soluções na hora das dificuldades. E nós, diante disso tudo, esquecemos de depender do Senhor. Havia no povo no deserto uma necessidade de depender de Deus na alimentação. E há, para mim e para você, uma necessidade de depender de Deus para a tomada de decisões. Essa é a grande fome dos nossos dias. Amós, ele profetiza no capítulo 8 do seu livro, dizendo que chegaria um tempo em que o Senhor traria fome sobre a terra. E não somente fome, mas sede de conhecer o Senhor. E ele continua dizendo que não é essa fome de comida e nem sede de bebida, mas de ouvir a voz do Senhor. Já imaginou uma pessoa ela buscando uma orientação e não ter alguém para falar da palavra do Senhor para ela não ter alguém para direcioná-la, alguém para aconselhá-la? Olha o desespero. E essa fome de ouvir Deus, buscar a direção do Senhor, ela é pior do que faltar uma comida numa despensa. Nós precisamos da direção do Senhor para nossas vidas. Jesus, ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas quantas vezes nós nos enganamos buscando soluções longe de Deus, acumulando tantas experiências e tentando resolver a nossa vida com essas experiências. É como se fosse o povo no deserto acumulando maná. E quando as nossas experiências já não são suficientes? E quando os nossos recursos já não são suficientes? Aí nós precisamos aprender com o Senhor Deus. Precisamos depender do Senhor Deus, dia após dia. Por isso que a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar, o sofrimento pode durar um tempo, mas há esperança em Deus. Há grandes transformações e mudanças em Deus. Um outro versículo que eu acho muito interessante a respeito do amanhã, diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade de Deus com as nossas vidas. E nós podemos ter certeza que o amanhã, as misericórdias do Senhor vão se renovar. O amanhã pode trazer uma alegria para a sua vida tão maravilhosa, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você já parou para pensar? Ter algo novo todos os dias, a misericórdia do Senhor todos os dias, se renovando de uma maneira preciosa sobre as nossas vidas, ter algo novo todo dia. Mas quantas vezes nós nos enganamos, acumulando tantas experiências, acumulando tantos manás nas nossas vidas
e nós deixamos de descansar no Senhor, deixamos de experimentar aquele versículo que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É muito legal a gente pensar sobre isso, por quê? Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor e aprendemos com Jesus, que Ele diz que é manso e humilde para ensinar. Olha, aprender com alguém manso e humilde é algo preciosíssimo, algo maravilhoso. É difícil a gente aprender algo quando alguém quer esconder, né, como diz lá em Minas, né, esconder o pulo do gato. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Ensina, mas não ensina tudo. Ensina, mas deixa algo para depois, né? Ensina parcialmente. E quando o Senhor Jesus, Ele nos ensina profundamente a viver esse tempo de uma maneira preciosa, de uma maneira maravilhosa. Olha, nós não precisamos viver ansiosos, preocupados com o dia do amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Para o povo que estava no deserto, havia uma promessa que no outro dia o maná estaria lá. Nada foge das mãos do controle de Deus. Nada foge. Jesus, ele disse que por mais ansiosos que nós estivermos, nós não podemos acrescentar um dia, não podemos acrescentar um minuto nas nossas vidas. Então é tempo de nós descansarmos no Senhor. E a gente pensar assim: pastor, qual é esse descanso? Qual é o verdadeiro alimento? Eu entendi que é ter esse tempo com o Senhor, mas eu começo por onde? Todos nós precisamos começar por Jesus. Jesus é o nosso maior modelo, a nossa salvação é o único. Né? Eu costumo dizer, e falei isso até com os nossos adolescentes, né? Jesus, ele é muito desleal. Né? Desleal porque ninguém compete com ele, ninguém compete com o nosso Deus. Ele é incrível, é um Deus incrível. E se você colocar a sua vida nas mãos dele, grandes coisas vão acontecer de uma maneira maravilhosa. A palavra do Senhor diz: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. O Senhor, ele sabe os planos que tem a respeito da sua vida, e são planos de paz, de dar o que muitas vezes nós ignoramos. O que nós ignoramos é o que nós mais precisamos. Então, pare para pensar nesse tempo, pare para pensar nessa reflexão, nessa palavra para a sua vida. Há esperança no amanhã. A palavra do Senhor diz que hoje é o tempo oportuno da salvação. Hoje a palavra do Senhor está chegando para a sua vida, chegando na sua casa. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. E olha que maravilhoso. Então é agora é hora de você parar, agradecer ao Senhor, ser grato ao Senhor e falar assim: Senhor, eu quero este alimento, eu quero Jesus. É impossível nós experimentarmos de Deus sem experimentarmos de Jesus. Ele diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Olha que promessa maravilhosa. E Ele está pronto para nos ensinar. Eu quero aprender desse Jesus. Eu quero aprender desse Deus, dia após dia. Dia após dia, eu preciso buscar a presença do Senhor. Dia após dia, da mesma forma que o povo estava no deserto e dependia do maná, eu dependo da direção do Senhor. E você? Você tem dependido da direção de Deus para a sua vida? Você tem dependido de buscar orientação de Deus para a tomada de decisões? Ou você está acumulando tantas experiências e, como o povo no deserto, juntando maná? Olha, o maná de ontem não serve. O maná de ontem não serve para hoje. Eu quero fazer um convite. Viva e experimente daquilo que Deus tem para o seu futuro, daquilo que Deus tem para a sua eternidade. Deus, ele tem algo maravilhoso e precioso, é a eternidade, é a sua eternidade com Ele. Pense sobre isso. E olhando para a palavra do Senhor, quando nós
vimos ali o que Jesus realizou na cruz. Aquilo foi algo maravilhoso. Foi a nossa necessidade. Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Viver o abundante de Deus é depender do Senhor hoje e ter a certeza que o amanhã pertence ao Senhor e nada foge do controle dele. Que você possa experimentar a cada dia dessa presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa trazer fome e possa trazer sede na sua vida de ouvi-lo e de obedecê-lo em todo o tempo, em todo o tempo. O amanhã pertence ao Senhor. E muitos falam isso e isso é uma verdade. O amanhã pertence a Deus. Então, vale a pena colocar a sua vida nas mãos dele. Vale a pena colocar a sua vida nas mãos daquele que tem o amanhã nas mãos. Não ande ansioso por nada. Deus, ele é maravilhoso e fiel e tem o controle de tudo nas suas mãos. Então, coloque a sua vida nas mãos dele. Ele é um cavaleiro. Ele não vai fazer nada chegando e entrando, arrombando de forma alguma. Ele vai chegar, como diz a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz. Quantas vezes no nosso cotidiano, no nosso corre, ele está batendo e nós não estamos ouvindo. É como chegar na casa de alguém, não sei se já aconteceu isso com você, e você está ali batendo, gritando, chamando, tocando a campainha, mas a pessoa está tão ali na casa dela, ali, ocupada, tão ali, talvez assim, desligada, e ela não consegue ouvir que você está à porta. Jesus está à porta, Jesus está batendo. Então é tempo de você abrir o seu coração para Ele. Ele é o pão da vida. E quando nós experimentamos deste pão da vida, nós vamos ter a direção que nós precisamos para os nossos dias. O povo no deserto precisou do maná para alimentar e caminhar até chegar à terra prometida. Nesse dia, nesse tempo, eu e você, nós precisamos do pão do céu que é Jesus. Para quê? Para alimentar o nosso espírito, para que possamos, nessa jornada até chegar aos céus, possamos caminhar com sabedoria, com graça, diante de Deus e diante dos homens. Que você, nesse tempo, seja alimentado por Deus e que você tenha fome e sede de buscá-lo em todo o tempo. Que você possa abrir mão, em nome de Jesus, você possa abrir mão de tudo aquilo que você acumulou como experiências humanas e buscar algo novo, buscar esse maná que vem do céu e vai te dar um renovo totalmente diferente, vai ser revigorante para a sua vida, para a sua caminhada até chegar na presença dele. Você já imaginou se todos nós agíssemos assim? Já imaginou se nas nossas famílias fosse assim, na nossa rua, nosso bairro, a nossa cidade fosse assim? Já imaginou se a nação agisse assim, todos buscando a cada dia a direção de Deus para a sua vida? A gente pensar assim, pastor, isso é muito difícil, é quase impossível acontecer. É verdade, mas é possível começar por mim e por você. E aí, vamos? Aceita esse desafio de depender de Deus dia após dia depender do Senhor. Quando nós oramos, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha o quanto que isso é sério. Quando nós falamos que nós precisamos deste maná, é porque estamos dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra, no meu coração, como também é feita no céu. E eu quero viver assim, eu quero viver dependendo do Senhor. E eu quero te convidar, você também, a depender do Senhor. Vamos juntos abrir o nosso coração para esse Deus, vamos juntos depender desse Deus, como no deserto, aqueles irmãos dependeram do maná que veio do céu. Vamos nesse tempo depender da palavra do Senhor, do pão da vida, do pão que desceu do céu, que é Jesus. Eu tenho certeza
que a sua vida jamais será a mesma, porque nós podemos confiar no amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Grande é a fidelidade dele nas nossas vidas. E que você possa experimentar dessa fidelidade. Abra o seu coração para ele. Permita que ele transborde na sua vida de uma maneira tão preciosa, de uma maneira tão maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero agradecer por este tempo. Que essa palavra seja uma flecha que alcance o seu coração e que possa transformar toda a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você, onde você estiver agora, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos por este tempo tão precioso, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque da mesma forma que os nossos irmãos ali no deserto dependiam do Senhor dia após dia para o alimento, para a sua jornada, para a caminhada ali até a terra prometida. Pai, nós reconhecemos que precisamos do Senhor também, dia após dia. Senhor Deus, quanto tempo assim, tem sido corrido os nossos dias, como tem sido corrido os nossos dias, Pai, é verdade. Mas nós queremos, Deus, depender do Senhor. Queremos descansar no Senhor, Pai, dia após dia, sabendo, Deus querido, que nós podemos colocar nas Tuas mãos as nossas vidas e o amanhã que está nas Tuas mãos, também as nossas vidas estarão nas Tuas mãos. A Tua palavra declara que nós somos ovelhas do Senhor, Pai, e ninguém pode tirar das Suas mãos. As nossas vidas, ó Pai, estão nas mãos do Senhor, Pai. E cremos, Deus, que grandes coisas o Senhor tem para fazer e realizar. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua fidelidade. Somos gratos ao Senhor pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. E que esta palavra, Pai, possa trazer paz, que essa palavra possa trazer direção, que a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, possa ministrar o mais profundo daqueles que estão assistindo, ouvindo, Pai querido, e passou esse tempo aqui com a gente. E que o Senhor, meu Deus, possa ir de alcance ao coração dessas pessoas, para a glória do Teu santo nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.